Suas palavras criam riqueza. O segredo esquecido de Florence Scovel Shinn. Você acreditaria se eu dissesse que o dinheiro tem ouvidos? Que ele ouve as suas queixas, seus medos e suas orações? Pois é exatamente isso que a Bíblia e agora até a ciência começam a confirmar. Olá, eu sou Florence Scovel Shinn. E há quase um século, eu ensino a mesma verdade que Jesus revelou. A cada um será dado segundo a sua fé. Mas o que poucos percebem é que a fé fala. E tudo que você afirma com convicção começa a se tornar a sua realidade. A palavra de Deus é o manual da prosperidade humana. E hoje, quero revelar a você a fórmula da riqueza, não aquela que se conquista com exaustão, mas aquela que se manifesta através da palavra falada, da fé e da consciência alinhada. Prepare-se, porque o que eu vou lhe dizer talvez desafie tudo o que você aprendeu sobre dinheiro, esforço e merecimento. Quando penso na palavra de Deus, e começo por Jesus, que disse que nosso Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, vejo claramente que a fé não é apenas sentimento, ela é linguagem. A própria criação foi pronunciada, haja luz. E se o próprio universo foi trazido à existência por uma palavra, porque eu, imagem e semelhança do Criador, não usaria a minha fala com a mesma autoridade. Ainda que em escala humana? Eu digo isto sem retórica vazia, a palavra é instrumento e comando. Quando você muda o tom da sua fala, muda a música inteira da sua vida. Você já parou para notar quantas vezes, sem pensar, você amaldiçoa o seu próprio suprimento? Quantas vezes diz, é caro demais, não dá, não consigo? Cada uma dessas frases é uma semente lançada no solo da sua mente, e a mente, tão praticada em obedecer, cultiva exatamente aquilo que você semeia. Eu vivi isso. Houve dias em que o medo me apertava o peito. Eu sabia o que era dormir com contas na mesa e sentir o peso do pavor. Mas houve um dia, lembro como se fosse ontem, em que segurei uma conta entre os dedos, fechei os olhos e sem grandiloquência, disse com convicção, Deus é meu suprimento infalível. Senti a respiração se acalmar dentro de mim, como se uma paz invadisse o lugar onde antes havia ansiedade. E não foi apenas consolo emocional. Naquela semana uma quantia que eu não esperava retornou à minha vida de forma inesperada. Não foi mágica, foi uma lei operando, uma mudança de vibração. A diferença entre palavra dita por hábito e palavra dita com fé é como a diferença entre uma vela e um farol. A primeira ilumina o imediato, a segunda orienta navios. Se você quer aplicar isso no seu dia a dia, comece por ouvir-se como se fosse outra pessoa. Preste atenção por um dia inteiro nas frases que saem da sua boca, o não tenho, o talvez, o suspiro de preocupação. Anote tudo. Depois, escolha 3 frases que você mais repetiu e transforme-as em comandos. Substitua não tenho dinheiro por o suprimento do meu Deus me alcança agora. Troque isso é impossível por Deus abre portas para mim em tempo certo. Diga essas frases em voz alta ao acordar. Coloque-as no espelho do banheiro. Toque uma conta com as mãos e faça uma bênção. Que este recurso circule e volte multiplicado. Recebe a bênção de Deus e me serve em ordem e paz. Esse gesto simples, tocar e declarar, muda sua postura interior. Não é superstição, é treino espiritual com efeito prático. Não ignore a ciência que corrobora essa prática. Estudos sobre intervenções de gratidão mostram repetidamente que exercitar a gratidão melhora o bem-estar, reduz sintomas de ansiedade e depressão, e fortalece o estado emocional, ou seja, falar em gratidão não é só bom para a alma, é bom para a saúde mental. PubMed, pesquisas de neurociência também revelam que afirmações e autoafirmações ativam áreas do cérebro ligadas à avaliação positiva e à regulação emocional. Quando você afirma com convicção, você está literalmente recrutando circuitos neurais que favorecem a confiança e a ação serena. PMC estudos sobre autoconversa mostram que falar consigo mesmo de forma positiva altera estados cerebrais relacionados ao desempenho. Em outras palavras, a sua língua tem o poder de moldar sua habilidade de agir com clareza. Nature, e há ainda os trabalhos sobre coerência emocional e ritmo cardíaco que demonstram, emoções positivas e focalizadas criam padrões fisiológicos mais estáveis. Quando sua fala e seu coração ficam alinhados, seu corpo se torna um terreno fértil para decisões acertadas. PMC, tudo isso confirma o que eu sempre disse, a palavra movida por sentimento não é vazio, é agente transformador. Sei que surgem objeções legítimas, mas e se eu disser algo e nada acontecer? Essa é a pergunta que muitos fazem e com razão. A resposta é dupla e prática. Primeiro, a palavra precisa de convicção. Repetir frases vazias sem o calor da crença costuma pouco. Segundo, prepare-se para um período de prova. Muitas vezes, quando a luz entra numa sala, a primeira coisa que ela revela é a poeira.
Ao começar a falar prosperidade, medos ocultos surgirão, é natural. Não recue. Continue falando. Faça da sua fala uma disciplina gentil. Diga a frase uma vez com fé, e depois repita sem ansiedade, como quem planta uma muda e permite que ela cresça. E quando a dúvida apertar, trate-a com ação simples, dê um pequeno passo prático que confirme a sua palavra, um currículo enviado, uma ligação feita, um orçamento ajustado. A fé não anula a responsabilidade, ela a alinha. Quero que você experimente algo comigo agora. Por um dia inteiro, observe sem julgar. Em qualquer momento que surgir uma frase de falta, faça uma reversão imediata, sem exceção. Se pensar isso é caro demais, pare e diga, a provisão divina para mim agora. Se suspirar não dá, transforme em Deus me mostra o caminho. Ao dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato, pequenas ou grandes, e diga uma afirmação de posse, eu sou suprido, o que é meu por direito divino vem a mim. Essa prática simples cria uma consistência que o mundo invisível reconhece. E não se engane, consistência vence o impulso momentâneo. Não confunda fé com impulso, fé é disciplina suave e repetida. Quero também compartilhar um caso que me marcou profundamente, uma lembrança pessoal que costuma tocar as pessoas com quem trabalho. Certa manhã de inverno, eu tinha apenas algumas moedas no bolso, as vitrines brilhavam, e eu senti o velho aperto do medo. Em vez de ceder, falei para mim mesma baixinho, quase como um segredo a um amigo, não há separação na mente divina. Tudo que é meu por direito divino agora vem a mim sob a graça. Continuei caminhando, repetindo essa frase como quem acompanha passos de uma canção. Naquela tarde chegou uma carta. Um antigo cliente lembrará-se de um pagamento e enviará mais do que o combinado. Eu chorei, não de vergonha, mas de alegria, porque ali entendi que a palavra, aliada à paz interior, muda o curso dos fatos. Essa experiência gerou em mim uma mistura de alívio e gratidão profunda. Se você sente o mesmo aperto hoje, saiba que eu não digo isso por teoria, mas por experiência vivida. Agora aplicando aos tempos atuais. Se você está enfrentando desemprego, diga pela manhã, o caminho para emprego certo e abençoado está sendo aberto para mim. Se tem um pequeno negócio que mal sobrevive, declare, cada cliente que entra encontra valor e multiplica meu bem. Se está pagando dívidas, segure cada conta com reverência e diga, este recurso circula e retorna multiplicado. Faça tudo isto com sentimento, não como um slogan, mas como um decreto que veste o seu peito de paz. E enquanto fala, ouça a sua intuição. Muitas vezes a intuição apontará um passo prático que você pode dar, uma mensagem, um pedido, uma oferta de serviço. E essas ações alinhadas à fala são o que transformam palavra em resultado. Por fim, eu lhe peço uma pergunta séria. Se aquilo que você diz hoje se tornasse verdade amanhã, o que você escolheria dizer? A resposta a essa pergunta revela a linguagem que você tem cultivado e, portanto, o futuro que está convocando. Comece a falar como quem já está na posse daquilo que busca. Faça-o com simplicidade, com reverência e com coragem. A palavra que nasce no coração e sai em paz raramente volta vazia. Ela constrói, ela cura, ela atrai. Portanto, vigie a sua língua como o jardineiro que protege o canteiro. Retire as ervas daninhas da queixa. Plante sementes de gratidão e regue-as todos os dias com a sua confiança. Você verá passo a passo, o suprimento se reorganizar ao seu favor. A mente é o solo onde toda a riqueza começa a germinar. Assim como o agricultor sabe que o tipo de colheita depende do tipo de semente que ele planta, eu aprendi que cada palavra que pronunciamos é uma semente viva lançada nesse terreno invisível chamado consciência. É por isso que Jesus comparou a mente humana ao campo fértil na parábola do semeador. A semente é sempre a mesma, a palavra, mas o solo é diferente em cada pessoa. E o que define esse solo é o que ela acredita sobre Deus, sobre si mesma e sobre a vida. Quando a mente é endurecida pela dúvida e pelo medo, nenhuma palavra floresce. Quando é amaciada pela fé e pela gratidão, até a menor declaração de confiança se torna uma colheita abundante. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Recordo-me de uma jovem, artista talentosa, que veio a mim desanimada. Trabalhará durante anos com dedicação, mas vivia repetindo, meu trabalho não dá dinheiro. E a vida, obediente como sempre, confirmava o que ela dizia. Pedi que mudasse a conversa. Disse a ela, proclame em voz alta, meu trabalho me traz alegria, reconhecimento e grande recompensa. Ela achou ingênuo, mas obedeceu. Repetiu a frase todas as manhãs com serenidade, não como quem implora, mas como quem afirma um fato. Menos de um mês depois, recebeu uma proposta que multiplicou sua renda. Ela não apenas foi melhor paga, mas também sentiu o prazer de ser vista e valorizada. Quando a encontrei novamente, ela me disse, Florence, parece que a vida finalmente me ouviu.
E eu sorri porque a vida sempre escuta, apenas espera que falemos a linguagem certa. A mente humana é como um gravador espiritual. Cada frase que pronunciamos deixa uma impressão no subconsciente, que por sua vez, molda as circunstâncias externas. A psicologia moderna chama esse processo de autossugestão, e a neurociência descreve como repetição de palavras e pensamentos cria caminhos neuronais. Em termos simples, aquilo que você repete, você treina o seu cérebro para acreditar. E o que o cérebro acredita, o corpo, as emoções e o ambiente obedecem. Quando você diz não dá, a mente fecha caminhos. Quando você diz Deus abre o caminho perfeito, o cérebro começa a procurar possibilidades. Nada de sobrenatural. É a cooperação entre o espírito e a estrutura divina que há em você. A maioria das pessoas fala como se fosse vítima das circunstâncias, e não percebe que é o autor delas. Palavras são projetos espirituais. Dizer, nunca tenho bastante, é o mesmo que entregar um desenho de escassez à lei da vida e esperar que ela pinte abundância sobre ele. A lei é justa demais para contradizer sua própria ordem. Ela produz exatamente o que recebe. É como a terra. Se você planta trigo, ela devolve trigo. Se planta ervas daninhas, não devolverá flores, ainda que você chore sobre o campo. A terra apenas cumpre o seu dever. Da mesma forma, o subconsciente apenas reproduz o que você semeia. Se quiser mudar a colheita, comece hoje a semear palavras novas. Faça isso com consciência. Quando o medo disser não vai dar certo, responda com calma. Tudo o que me pertence por direito divino vem a mim agora em ordem e paz. Se a dúvida sussurrar isso é impossível, diga, com Deus todas as coisas são possíveis. E não fale apenas da boca para fora. Permita que essas palavras desçam até o peito e criem um sentimento de certeza. É nesse sentimento, não no som, que o poder opera. Falar é apenas o primeiro passo, sentir é o selo da fé. Eu também precisei aprender isso na prática. Houve um tempo em que eu plantava e arrancava ao mesmo tempo. Fazia uma afirmação pela manhã. Sou próspera, mas à tarde suspirava, as contas só aumentam. É como jogar uma semente e em seguida cavar o solo para ver se ela brotou. Nenhum agricultor faz isso, porque sabe que o tempo de germinar é sagrado. A fé é exatamente isso, deixar a semente em paz até que a vida cumpra seu ciclo. Quando finalmente entendi essa lei e mantive minhas palavras coerentes, minha realidade começou a responder de modo quase imediato. As coisas não vinham por esforço, vinham por alinhamento. Você pode aplicar essa lei hoje. Quando for ao mercado, em vez de dizer, tudo está caro, diga em voz baixa, a provisão divina cobre todas as minhas necessidades. Ao pagar uma conta, diga, este dinheiro circula e retorna multiplicado. Quando se olhar no espelho e a mente começar a criticar, responda, sou obra-prima de Deus, dotada de sabedoria e provisão. São gestos simples, mas essas frases, repetidas com fé, mudam o campo energético ao redor de você. Estudos sobre a relação entre gratidão e bem-estar mostram que pessoas que verbalizam gratidão diária têm níveis mais altos de dopamina e serotonina, os neurotransmissores da alegria e da confiança. A ciência chama de neuroplasticidade, mas o espírito chama de fé. Você está literalmente ensinando o seu corpo a esperar o melhor. Quero contar algo que vivi e que ilustra essa lei de maneira quase poética. Certa vez, um inverno rigoroso se aproximava e eu tinha pouco dinheiro. O frio me atravessava os ossos, e por um instante o velho medo quis retornar. Peguei as poucas moedas que tinha, coloquei-as sobre a mesa e disse, Deus, Tu és meu suprimento infalível. Estas moedas são sementes divinas. Elas se multiplicam sob a Tua graça. Senti um calor suave percorrer meu corpo, o mesmo calor que vem quando a fé substitui o pavor. Poucos dias depois, um pagamento atrasado chegou com acréscimo inesperado. O suficiente para passar todo o inverno em conforto. Aquilo me ensinou mais do que 1000 livros. O que você abençoa, aumenta. O que amaldiçoa, se afasta. Talvez você olhe à sua volta agora e pense, mas Florence, eu não tenho quase nada para abençoar. Eu lhe digo com ternura, é justamente por isso que deve abençoar o pouco. A multiplicação começa sempre no reconhecimento. Jesus abençoou 5 pães antes de dividi-los. A bênção precedeu o milagre. Assim, quando você agradece mesmo diante do pouco, está imitando o Mestre. E ao imitá-lo, você ativa a mesma lei. É impossível que essa lei falhe, porque ela não depende do mundo exterior, depende da palavra e da fé que a sustenta. Agora, permita-me um conselho prático. Faça um exercício simples. Por uma semana, vigie as palavras que usa sobre dinheiro. Escreva 3 delas ao final de cada dia. Se forem negativas, substitua-as na manhã seguinte por afirmações opostas. Isso é mais do que um hábito espiritual. É reeducação mental.
Em poucos dias você sentirá um alívio, como se o peso das preocupações diminuísse. E não se surpreenda se oportunidades começarem a surgir, porque é assim que a vida responde a uma mente que se limpa. Ela devolve o eco da nova linguagem que você está aprendendo a falar. A mente é o solo, as palavras são as sementes. A emoção é o sol que aquece o campo. E o tempo é a chuva que faz brotar. Se você permanecer fiel a esse processo, verá que a colheita vem, e vem com abundância. A riqueza, no fim das contas, não é uma conquista, é uma consequência natural de uma mente bem semeada. Há um momento inevitável no caminho da fé em que tudo parece ruir. É o ponto em que suas palavras afirmam uma verdade, mas a realidade parece zombar delas. Eu o chamo de teste da fé, e posso garantir, todos nós passamos por ele. Acontece quando você começa a mudar sua linguagem e o mundo, em vez de facilitar, parece conspirar contra você. O saldo diminui, o problema cresce e a dúvida sussurra. Então, onde está a prosperidade de que você fala? Eu conheço bem essa voz. Houve um tempo em que também a ouvi. Foi quando, pela primeira vez, comecei a ensinar que o poder da palavra pode criar abundância. E, ironicamente, foi o período em que perdi quase tudo. Amigos afastaram-se, as contas acumularam-se, e as circunstâncias gritavam o oposto do que eu professava. Mas foi justamente nesse deserto que compreendi a essência da lei espiritual. A palavra de fé não é um pedido, é um decreto. Quando você fala com fé, o universo não te testa para te punir, ele apenas mostra o quanto você realmente acredita naquilo que acabou de dizer. Cada desafio é uma oportunidade para confirmar a sua vibração. Assim como o ouro é provado no fogo, a palavra é provada nas circunstâncias. E foi nesse fogo que a minha crença se tornou inabalável. Lembro-me claramente de uma noite fria em que, sozinha e sem saber como pagaria o aluguel, sentei-me diante de uma pequena mesa e declarei em voz alta: Deus é meu suprimento infalível. Nenhum bem pode ser negado àqueles que creem. Senti as lágrimas caírem, mas continuei repetindo, não com desespero, e sim com serenidade. Naquela mesma semana, um cliente que eu julgava ter esquecido de mim apareceu para pagar uma dívida antiga, e trouxe mais do que o valor devido. Naquele momento compreendi algo profundo: o invisível obedece primeiro, o visível depois. É assim também com você. Talvez esteja orando por uma mudança, mas as circunstâncias se tornaram mais difíceis. Não interprete isso como fracasso, é apenas o solo sendo revolvido antes da colheita. Quando a luz divina entra, ela primeiro revela a poeira. E isso pode ser desconfortável. O medo tenta retomar o comando, a mente racional busca explicações, e você sente vontade de desistir. Mas a fé genuína não é a ausência de medo, é falar apesar dele. Dizer, Deus proverá mesmo quando a despensa parece vazia. Declarar, eu sou próspero, quando o extrato bancário parece te contradizer. Há uma força espiritual e também psicológica nesse ato. Pesquisas modernas mostram que quando mantemos uma visão positiva mesmo diante da adversidade, o cérebro libera neurotransmissores que fortalecem a tomada de decisão e reduzem o pânico. É o que eu chamo de coerência emocional. O coração e a mente entram em harmonia, e o corpo se torna um canal da fé. A ciência agora confirma o que a Bíblia já dizia: o homem é como pensa em seu coração. Permita-me contar uma história pessoal que ilustra esse princípio. Havia um casal que eu orientava, bons cristãos, mas dominados pela preocupação. Ele perderá o emprego e ela, aflita, dizia todos os dias: estamos arruinados. Um dia sentei-me com eles e pedi que substituíssem essa frase por outra: Deus está abrindo um novo caminho para nós. No início eles se sentiram ridículos, porque as contas continuavam chegando. Mas ainda assim, repetiram fielmente, todos os dias. 3 semanas depois, o homem recebeu uma proposta para trabalhar em um ramo completamente diferente, com salário melhor e estabilidade. Eles entenderam o que antes parecia teoria: as palavras são como a ponte entre o invisível e o real. Talvez você esteja passando por um período em que o não parece mais frequente do que o sim. Talvez tenha orado, declarado, acreditado, e mesmo assim o resultado ainda não veio. Lembre-se, a fé é um processo, não uma mágica. A semente não brota no dia em que é plantada. Há um tempo de enraizamento, de fortalecimento oculto. E às vezes esse tempo vem disfarçado de fracasso. O segredo é não mudar o discurso enquanto a colheita ainda não apareceu. A palavra é como uma flecha, uma vez lançada, não volte atrás para tentar redirecioná-la. Espere em silêncio e confiança. Houve outro momento em minha vida em que precisei aplicar essa paciência espiritual. Depois de um período de fartura, atravessava uma fase de escassez. Eu já sabia o poder da palavra, mas confesso, o medo ainda me tentava. Eu orava e afirmava, mas no fundo havia um sussurro: e se dessa vez não funcionar?
Um dia, lendo Isaías, encontrei o versículo: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Parei e entendi que se eu fui criada à imagem de Deus, minhas palavras também não voltam vazias quando faladas em fé. Naquele instante decidi não recuar. Continuei afirmando com tranquilidade e alegria. E pouco a pouco, tudo se reorganizou, novas oportunidades, novos convites, o fluxo retornou. A vida cristã não é isenta de provações, ela é feita delas. Mas cada provação tem o mesmo propósito: purificar a palavra até que ela soe como verdade no coração. Por isso, quando o medo vier, fale. Quando a dúvida gritar, abençoe. Quando a falta bater a porta, diga com calma: isto também é Deus, isto também é bom, isto também me serve. Essa frase tem poder porque transforma a resistência em aceitação e transforma a dor em aprendizado. O deserto não é castigo, é treinamento. É no deserto que a voz de Deus se torna mais nítida. Hoje muitos chamariam esse processo de resiliência, mentalidade positiva ou inteligência emocional. Eu o chamo de fé ativa. É o mesmo princípio com outro nome. A ciência apenas dá novas palavras para antigas verdades. Estudos sobre psicologia da esperança mostram que pessoas que mantêm declarações positivas diante de crises têm mais chances de se reerguer. Eu diria, elas estão simplesmente praticando o poder da confissão. Se você quer aplicar isso agora, faça o seguinte: escolha uma área da sua vida que parece travada. Pode ser finanças, saúde ou relacionamentos. Escreva uma declaração curta de fé, algo como: Deus está preparando o caminho perfeito para mim. E declare-a todos os dias, mesmo quando parecer que nada acontece. Não diga como um pedido, diga como quem já recebeu. Durante o processo, perceba os pequenos sinais, uma ideia, uma conversa, um convite inesperado. São as primeiras gotas da chuva antes da colheita. E por favor, não confunda fé com teimosia. Teimosia insiste por medo, fé persiste por amor. Quando você fala a partir do amor e da confiança, o som das suas palavras muda, a autoridade nelas. E o mundo espiritual reconhece esse tom, assim como uma mãe reconhece a voz do filho. A fé verdadeira tem uma beleza silenciosa. Ela não precisa provar nada, apenas permanece. E quando o tempo certo chega, as circunstâncias se rendem. Eu vi isso acontecer na minha vida, e você também verá. Porque a palavra de fé é semente viva, e o teste não é o fim. É apenas o momento em que Deus pergunta: você realmente acredita no que acabou de dizer? Se a resposta for sim, então continue falando. Fale até o invisível ceder. Fale até o medo se calar. Fale até o milagre aparecer diante dos seus olhos, tão natural quanto o nascer do sol depois da noite escura. A verdadeira prosperidade começa quando você entende que riqueza não é um evento, é um estado de consciência. É o reflexo visível de uma mente alinhada com a palavra de Deus. E essa é a fórmula da riqueza: palavra mais fé mais gratidão igual manifestação. Simples, mas profunda. Tudo que existe no mundo material começa primeiro na linguagem do espírito. Primeiro, você fala. Depois você crê. E então você agradece mesmo antes de ver o resultado. É assim que o invisível se transforma em realidade. Durante anos eu observei pessoas orando por prosperidade, mas falando o oposto do que desejavam. Diziam: eu confio em Deus, mas logo depois murmuravam: as coisas estão difíceis. E eu percebi, elas oravam com os lábios, mas negavam com as palavras do dia a dia. A fé se manifesta na constância, e a gratidão é o selo que confirma a confiança. Se você fala fé pela manhã e reclama à tarde, está misturando ingredientes incompatíveis. É como tentar acender uma vela enquanto sopra sobre ela. Certa vez, um comerciante me procurou em completo desespero. Ele disse: tudo que eu toco dá errado. Ouvi aquela frase e pensei: ele acabou de fazer uma oração, só que na direção errada. Expliquei a ele que as palavras têm um poder criador neutro. Elas obedecem a quem as profere, não ao desejo por trás delas. Pedi que mudasse a declaração. Escrevi para ele uma nova afirmação: tudo que eu toco prospera e abençoa a todos os envolvidos. Ele olhou para mim desconfiado, mas decidiu tentar. Repetiu essa frase com disciplina, todos os dias, pela manhã e antes de dormir. Nas primeiras semanas, nada mudou. Mas aos poucos, os clientes começaram a voltar, novos contratos apareceram e o negócio se estabilizou. Ele me procurou meses depois com lágrimas nos olhos e disse: Florence, foi como se o vento tivesse mudado de direção. Eu respondi: não foi o vento. Foram suas palavras, sopradas na direção certa. A gratidão foi o que completou a transformação. Porque a gratidão não é apenas resposta ao milagre, é o próprio imã que o atrai.
Aquele homem aprendeu a agradecer não pelo que via, mas pelo que cria. Todas as noites ele começou a dizer: "Obrigado, Deus, porque o teu suprimento me alcança de maneiras perfeitas." A cada vez que dizia isso, não apenas afirmava a fé, mas expandia o campo de possibilidades ao seu redor. Hoje, a ciência chama esse fenômeno de colapso de onda. Quando a consciência foca em uma expectativa com emoção positiva, a realidade se organiza em torno dela. A física quântica apenas colocou palavras novas naquilo que a Bíblia já ensinava: tudo é possível ao que crê. Você quer ver essa fórmula funcionar? Comece com algo simples. Ao acordar, diga em voz alta: "Hoje Deus abre caminhos perfeitos para o meu suprimento. Tudo que é meu vem a mim sob a graça e de modo perfeito." Fale isso olhando nos olhos do espelho. Não é mágica, é treino. Você está educando a mente para acreditar no bem. Ao longo do dia, toda vez que algo parecer difícil, substitua o desânimo pela gratidão. "Obrigado, Senhor, porque isso também coopera para o meu bem." Faça isso repetidamente até se tornar natural. Agora quero contar algo que vivi e que selou essa verdade em mim. Foi em um período em que eu ensinava a lei da palavra com entusiasmo, mas ainda havia uma área da minha vida que me doía. Eu ajudava outros a prosperar, mas eu mesma enfrentava atrasos e incertezas. Um dia, após uma palestra, voltei para casa cansada e pensei: "Senhor, eu falo tanto sobre prosperidade, por que ainda sinto essa pressão?" Então ouvi dentro de mim uma voz serena dizer: "Você fala com fé, mas esquece de agradecer." Aquilo me atingiu como uma revelação. Naquela noite, antes de dormir, não pedi nada. Apenas agradeci. Agradeci pelo teto, pela respiração, pelo dom de ensinar, por cada pessoa que havia sido tocada pela minha voz. Dormi em paz. Na manhã seguinte, uma correspondência me aguardava, um convite para publicar meus textos em outro país, com todos os custos cobertos. Eu sorri não pelo resultado, mas porque entendi a lição. A gratidão abre portas que o esforço jamais conseguiria forçar. A gratidão muda o tom da oração. Quando você agradece, já não pede e proclama. É por isso que Jesus sempre agradecia antes do milagre. Diante de 5 pães e 2 peixes, ele não pediu multiplicação, ele deu graças. E a bênção veio porque a gratidão é o reconhecimento da abundância de Deus, mesmo antes de vê-la. Então, se você quer prosperar, agradeça agora, mesmo que o bolso esteja vazio. Diga: "Senhor, te agradeço porque tua abundância é infinita, e eu sou parte dela." Ao dizer isso com sinceridade, algo começa a se mover, não fora, mas dentro de você. E tudo que muda dentro, cedo ou tarde, se manifesta fora. A fé é o motor e a palavra é a chave que o liga. Mas é a gratidão que mantém o motor funcionando. Você já viu alguém dirigir com o freio de mão puxado? É isso que acontece quando você fala fé, mas carrega ingratidão. Você acelera e freia ao mesmo tempo. A prosperidade se move na velocidade da gratidão. Quanto mais você agradece, mais leve a estrada se torna. Hoje quero propor um desafio. Durante 7 dias, pratique conscientemente a fórmula da riqueza. Ao acordar, fale fé. Durante o dia, mantenha-se vigilante, nenhuma palavra de escassez, nenhuma queixa, nenhum "não posso." À noite, agradeça. Escreva pelo menos 3 bênçãos que você reconhece naquele dia, mesmo que pareçam pequenas. Faça isso com sinceridade. Você perceberá algo surpreendente, sua mente começará a procurar motivos para agradecer, e essa busca transformará completamente o modo como você vê a vida. E não se espante se oportunidades começarem a surgir de maneira inesperada. Uma ligação, uma ideia, um reencontro. Essas são as respostas da vida para quem fala, crê e agradece. Porque a lei divina é perfeita, ela não falha, não se atrasa e não se engana. Ela apenas responde ao tom da sua palavra. Tudo o que você deseja já existe no plano de Deus. A única ponte entre esse plano e o mundo visível é a sua fala inspirada pela fé. Portanto, fale bênçãos, creia nelas e agradeça como se já as tivesse recebido. A prosperidade é consequência natural de uma alma grata. E quando a gratidão se torna o idioma do seu coração, o universo inteiro passa a entender o que você quer dizer. Você percebe agora que a verdadeira riqueza nunca começa fora, ela começa dentro. O ponto mais importante de tudo o que falamos hoje é este: suas palavras criam o seu mundo. Não importa o quanto você estude, trabalhe ou lute, se a sua boca fala medo, o medo se multiplica. Se fala fé, a fé constrói. A fórmula da riqueza não está em técnicas, está em postura espiritual. Fale com fé, creia no que fala e agradeça como se já tivesse recebido. Essa é a chave que transforma a palavra em milagre, e o milagre em estilo de vida. E se isso tocou o seu coração, é porque o Espírito está te chamando para dar o próximo passo.
O vídeo que está aparecendo na tela agora é a continuação natural desse caminho e nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para se tornar 1% melhor do que você é agora, mais consciente, mais forte e mais próximo da vida abundante que Deus preparou para você. Se essa mensagem falou com você, me ajude a continuar compartilhando luz. Você pode fazer isso clicando em Valeu ou se tornando membro do canal. Assim você passa a fazer parte da nossa comunidade, com acesso prioritário aos vídeos e aos conteúdos que preparo com tanto carinho. Eu sou Florence Scovel Shin, e te agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Agora, eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos continuar essa jornada de fé, consciência e prosperidade passo a passo, palavra por palavra.